Oi, amores, tudo bom? Vamos para mais uma aula de história. Então, hoje nossa atividade é no caderno, mas para a gente poder relembrar o assunto, vamos pegar o nosso livro e abrir na página 66. Isso aqui. Vamos falar sobre cidadania e Constituição. Bom, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, o poder de governar a nação foi dividido em três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse modelo de governo influenciou a organização política de muitos países da atualidade, entre eles o Brasil. Vamos agora conhecer o histórico das constituições brasileiras. Esse é um meio de entendermos as transformações pelas quais passou o conceito de cidadania em nosso país desde 1824, que foi a data da primeira Constituição do Brasil. Bom, 1824, Constituição. A primeira Constituição do Brasil foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. A Constituição, que dividia o poder político em executivo, legislativo e judiciário, além do poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador, que também era o chefe do poder executivo. Os senadores e governadores das províncias eram indicados pelo imperador. Os outros cargos políticos eram escolhidos por meio de eleições. Apenas homens maiores de 21 anos e com renda mínima prevista na Constituição podiam se candidatar. Isso também valia para quem quisesse votar. A participação política dos cidadãos era quase inexistente. Constituição de 1891 foi formulada pela Assembleia Nacional Constituinte e promulgada no dia 24 de fevereiro. O que significa promulgada? Aprovada. E outorgada, imposta. Bom, com a proclamação da República em 1889, foi criado o sistema de eleições diretas para eleger o presidente e o vice-presidente. O voto era permitido para homens maiores de 21 anos, exceto analfabetos e mendigos, e não era secreto. Em 1984, a Constituição foi formulada por uma nova Assembleia Constituinte e promulgada pelo presidente Getúlio Vargas. Nesta Constituição, a noção de cidadania foi ampliada. O voto passou a ser obrigatório e secreto a partir dos 18 anos. O voto feminino foi legitimado, mas analfabetos e mendigos continuaram excluídos do exercício democrático. Outras inovações desse período foi a criação das leis trabalhistas, que garantiam direitos básicos ao trabalhador. Constituição de 1937. No dia 10 de novembro, o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso e revogou a Constituição de 1934 e outorgou uma nova Constituição. As eleições diretas foram canceladas e adotou-se a eleição indireta para presidente da República. Além disso, vários direitos dos cidadãos foram anulados, como a liberdade partidária e a liberdade de imprensa. Foram instituídos a prisão e o exílio de opositores do governo, além da pena de morte. O que é exílio? Eu já disse a vocês. Eles tiveram que sair do Brasil e ficar exilados, ficar presos, morando em outros países. Constituição de 1946. Elaborada por uma nova Assembleia Nacional Constituinte, formada pelos membros do Congresso. Foram estabelecidas eleições diretas para presidente da República. Os principais feitos dessa Constituição foram os estabelecimentos dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. Vamos para a página 68. Vamos conhecer a Constituição de 1967. Em 1964, os militantes tomaram o poder no Brasil
e 3 anos depois enviaram uma nova proposta de Constituição, que foi aprovada pelo Congresso. O voto para presidente da República voltou a ser indireto. Os direitos civis e políticos foram suspensos. Os meios de comunicação foram censurados e as reuniões políticas proibidas. Constituição de 1988. Com o fim do governo militar, uma nova Constituição foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte. A atual Constituição do país trouxe uma série de mudanças, como o direito de voto e todos os cidadãos maiores de 16 anos e menores de 70 anos. Medidas como o fim da censura e a criação de leis de proteção ambiental e leis trabalhistas foram promulgadas. Um dos objetivos dessa Constituição é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. Agora, vamos para a página 69, continuar a nossa leitura. A Constituição Cidadã. A Constituição de 1988 foi considerada a Constituição Cidadã, por promover reformas que ampliaram os direitos políticos e civis. Além disso, ela foi a única a contar com participação popular em sua elaboração. O que isso quer dizer? Que o povo participou para poder falar o que eles gostavam, o que eles não gostavam, para poder concordar com essa Constituição. Entre os principais direitos garantidos pela Constituição de 1988 estão a liberdade de pensamento e de expressão, o acesso à saúde pública e de qualidade por meio do Sistema Único de Saúde, o direito de defesa do consumidor, o acesso à cultura e à proteção dos bens culturais de nosso país, a conquista de direitos trabalhistas, como licença maternidade de 120 dias, seguro-desemprego e redução da jornada de trabalho por 44 horas semanais. A Constituição também estabelece a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade racial por meio de programas afirmativos para populações afrodescendentes, indígenas, quilombolas, ciganas e comunidades tradicionais, o combate ao racismo, que passou a ser considerado crime inafiançável, o respeito e proteção à cultura dos povos indígenas e quilombolas e o direito às terras tradicionalmente ocupadas por esses povos. Tudo isso fez parte da Constituição de 1988. Então, a atividade de hoje é no caderno. Eu elaborei algumas perguntas para vocês responderem de acordo com esse texto que eu acabei de ler. Com esses textos, né? Bom, o primeiro quesito. O poder de governar a nação foi dividido em 3. Quais são? Quais são os nomes? Segundo, vocês vão falar um pouquinho sobre as constituições abaixo. Letra A, a Constituição de 1824. Letra B, Constituição de 1891. Letra C, Constituição de 1937. Vocês vão falar sobre essas 3 constituições. O que foi que aconteceu? Terceiro, o que a Constituição de 1988 foi considerada? Ela foi considerada o quê? Quarto, cite 3 direitos garantidos pela Constituição de 1988. Estou falando desses direitos que eu acabei de ler para vocês. Bom, a atividade está muito fácil. A gente já tinha lido sobre esse texto, mas achei melhor ler novamente para vocês poderem relembrar o que tinha nele. E tudo que tem nessas questões tem nesses textos que eu acabei de ler. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi bom poder relembrar, né, o assunto novamente, porque eu sei que às vezes a gente dá uma esquecidinha. E é muito importante conhecer nossos direitos, conhecer nossas constituições. Então, um beijo, tchau, gente, e até a nossa próxima aula de História.